na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Capítulo de número 8. O texto para nossa meditação é o texto dos versos de número 18 até o verso de número 25. Romanos capítulo 8, 18 a 25. Eu vou ler e os irmãos podem acompanhar silenciosamente o que nos diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Mantenha a sua Bíblia aberta, feche seus olhos, curve a sua cabeça. Vou dar a vocês alguns segundos para que vocês possam orar ao Senhor, apresentando a Ele este momento, pedindo a Ele que Ele nos fale aos corações para a sua própria glória. Senhor, glorifica o nome do Teu Filho. Glorifica o nome de Jesus. Senhor, nós somos gratos ao Senhor por este tempo, por este dia que o Senhor fez, por esta reunião solene. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor nos trouxe aqui, o Senhor nos trouxe à presença de Jesus. Nós louvamos o Teu nome por isso. A nossa oração, Senhor, a minha oração, por mim e também pelos meus irmãos aqui, é que o Senhor, ó Deus, por sua misericórdia e graça, fale conosco. Que o Senhor nos conceda, ó Deus, aqui, a mim em especial, a bênção da iluminação do Teu Santo Espírito, de modo, ó Deus, que ao passarmos por estas letras sagradas, ao as observarmos, ao as considerarmos, ó Deus, que a nossa mente seja renovada e o nosso coração transformado para a Tua glória. Senhor, nós oramos isso, nós rogamos isso ao Senhor, nós suplicamos isso ao Senhor, humildemente, no nome de Jesus, o Teu Filho. Dá-nos a graça de poder ouvi-lo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, texto de Paulo aos Romanos. É uma carta preciosa, e este texto, de igual modo, é muito precioso. Mas eu quero contar uma história para vocês antes aqui de nós iniciarmos a nossa meditação. É uma história minha, uma história particular que eu quero compartilhar com vocês. Eu me lembro de assistir algumas vezes a uma fita de videocassete em que minha mãe havia gravado a filmagem do meu parto.
Eu me lembro, inclusive, que a minha mãe tinha o péssimo costume de mostrar essa fita para qualquer pessoa que ela conhecesse. Foi na nossa casa uma vez, ela queria falar da fita do parto. Você quer assistir? Então, um monte de gente já assistiu a fita do meu parto. Eu não só lembro de assistir a essa fita algumas vezes, coberto de vergonha, enquanto outras pessoas assistiam, mas eu me lembro também de ouvir os relatos da minha mãe a respeito do processo que ela passou, de todo o trabalho de parto, de ouvir como foi essa experiência da gestação e, especialmente, da geração de um filho. Foram aproximadamente 40 horas de parto, de trabalho de parto, até o meu nascimento. Eu lembro de assistir à gravação e eu me lembro do semblante da minha mãe. Eu lembro de como ela demonstrava a luta com as dores intensas do parto. E aqui eu abro um parêntese para os homens, para que eles se lembrem de agradecer a Deus por serem homens. Eu me lembro de ver o rosto da minha mãe, a minha mãe normalmente excêntrica, escandalosa, mas no momento estava compenetrada. Um semblante de concentração, sofrendo de dores. Eu lembro do meu pai tentando tranquilizar a minha mãe, e a minha mãe agarrada ao cordão que ele usava no pescoço, quase o arrebentando. E eu me lembro também de, depois de todo esse trabalho, da imagem dos enfermeiros, depois de me tirarem ali da minha mãe, me levando rapidamente, às pressas, para uma mesa ao lado, sem darem a noção do que estava acontecendo ali, porque o cordão umbilical havia se enroscado no meu pescoço, e aí eles tiveram de cortá-lo. E aí eu me lembro que, depois do primeiro choro, o semblante da minha mãe, de dor, de cansaço, começou a dar lugar a um semblante aliviado e feliz por poder tomar nos braços o filho que havia acabado de nascer. E aí a gente pode se perguntar assim, tá, Lucas, mas o que todo esse episódio da sua vida, que você narrou aqui, tem em relação ao texto que nós lemos para a nossa meditação aqui hoje? Paulo, aqui, ao oferecer um contraste entre os sofrimentos do tempo presente e a glória por vir, ele vai afirmar que a criação, ela geme em sua ardente expectativa de redenção, e não somente a criação, mas também nós. É como se nós, juntamente com a criação, estivéssemos aí a sofrer as dores do parto. Mas nesse caso aqui são as dores do parto de um novo mundo. Paulo, ao longo de toda a sessão iniciada no capítulo de número 5, e que se estende até essa altura, até o texto que nós lemos, ele está a desenvolver os temas que nos fazem considerar a segurança da nossa salvação em Cristo Jesus. No capítulo de número 5, ele vai desenvolver o tema da justificação pela fé, por meio da qual nós agora temos paz com Deus. No capítulo de número 6, Paulo, ele vai desenvolver o tema da santificação, que é fruto da justificação pela fé e que é o que evidencia o fato de nós termos sido libertados do domínio do pecado, estando agora não mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Nos capítulos 7 e 8, Paulo ele continua e desenvolve os temas referentes à libertação da condenação da lei e à certeza da obra que é realizada em nós por meio do Espírito Santo. O que fica evidenciado logo nos 4 primeiros versos do capítulo de número 8. A obra em nós realizada pelo Espírito Santo, ela é descrita no texto anterior ao que nós lemos aqui. Nos versos de 12 a 17, de um modo especial. A habitação do Espírito em nós, é o que nós vamos aprender neste texto do capítulo 8, ela testifica o fato de que nós agora fomos feitos filhos de Deus
e recebemos o Espírito de adoção. A graça de Deus ela já começou a trabalhar na vida daqueles que foram justificados. E o seu atestado é a ação constante do Espírito na vida dos crentes em quem ele habita. Mas esta habitação do Espírito nos crentes não é retratada somente como a evidência da ação presente da graça na vida dos eleitos, mas ela é também a garantia da glória futura. E além da garantia da glória futura, ela é a primeira parcela desta glória por vir. É como o próprio apóstolo Paulo retrata o Espírito Santo na carta aos Efésios, no capítulo de número 1, no verso 14, quando ele diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O verso de número 17, que encerra a sessão anterior a que nós lemos aqui, ele introduziu este tema central do nosso texto base, que é a esperança da glória que há de ser revelada em nós. Paulo ele vai iniciar o texto aqui nos levando à contemplação desta glória em um contraste com os sofrimentos do tempo presente. Veja aí o que diz o verso de número 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória a ser revelada em nós. A nossa presente experiência enquanto cristãos, meus irmãos, ela é marcada pelo sofrimento. Paulo, que é o escritor desta carta aqui aos Romanos, ele podia falar disto com tamanha propriedade, visto o fato de que ele era um homem de dores. Abra aí a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Em 2 Coríntios, capítulo 11. Nos versos 24 a 27, aqui o apóstolo ele narra os sofrimentos aos quais ele esteve sujeito em seu ministério. Versos 24 ao 27, ele diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Paulo, ao discorrer sobre o sofrimento, ele o faz com propriedade. Mas o que dizer, meus irmãos, se até mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto esteve na terra, levou uma vida marcada por tais sofrimentos? Entretanto, assim como tais sofrimentos estão presentes em nossa vida, e esta é uma constatação do apóstolo Paulo, Paulo, sem minimizar a severidade de tais sofrimentos no presente tempo, ele destaca, ele declara estar certo de que, por mais prolongados que eles possam ser, por mais agudos e angustiantes que estes sofrimentos possam ser, os sofrimentos do tempo presente não passam de aflição leve e temporária se comparados à glória que em muito os sobrepuja. O apóstolo Paulo aqui pinta um quadro em que o sofrimento é como um inseto minúsculo,
indefeso e inofensivo, esmagado pela refulgente glória que há de ser revelada em nós. Nos versos de 19 a 22, então, Paulo, ele segue o precedente do Antigo Testamento de personificar toda a criação para poder retratar a ardente expectativa de redenção. Veja o que diz o texto do verso 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Paulo aqui está a nos mostrar que não somente nós, os que cremos, temos esta glória bendita em perspectiva, mas também toda a criação anseia pela revelação dos filhos de Deus. No verso seguinte, o verso de número 20, o apóstolo ele aponta, então, a condição em que esta criação, que anseia ardentemente pela revelação do Filho de Deus, se encontra. Ele vai dizer assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Paulo aqui ele vai nos lembrar de que a criação está sujeita à vaidade, ou seja, à frustração e à futilidade. Mas tal sujeição não é uma sujeição voluntária, visto que a condição em que a criação se encontra, ela se dá em razão daquele que a sujeitou, isto é, Deus, que decretou uma maldição sobre a terra como resultado do pecado de Adão. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo de número 3, versos 16 e 17. Veja o que diz a palavra do Senhor. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de sua vida. Esta criação, com a sua ardente expectativa pela revelação dos filhos de Deus, ela está sob maldição desde a queda do homem. Mas esse decreto de sujeição a qual Deus submeteu a criação, ele sempre foi acompanhado da esperança de que um dia Deus faria da sua criação o que ele originalmente pretendia que ela fosse. Veja aí o verso de número 21, que diz assim: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. É por causa da vaidade a qual a criação foi sujeitada que ela, então, agora, aguarda ansiosamente o dia em que os filhos de Deus serão glorificados. E por que isso? Porque no dia em que os filhos de Deus forem glorificados, naquele mesmo dia, a criação também haverá de participar dessa glória. Ela está aguardando a libertação do cativeiro da corrupção, na esperança de sua redenção que há de ser consumada quando os filhos de Deus forem revelados. O que Paulo está a nos mostrar aqui é que a criação, ela anseia por esse dia, meus irmãos. No verso 19 que nós lemos, Paulo ele nos trouxe a perspectiva da ardente expectativa da criação, e agora no verso de número 22, ele retorna a este tema, mas agora à luz desta frustração,
à luz desta sujeição à vaidade da criação e de sua escravidão, veja aí o que ele vai dizer no verso 22. Diz assim: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. A criação, meus irmãos, por causa do seu anseio por libertação, ela geme como que em dores de parto, e ela suporta as angústias dos efeitos da queda sobre ela, que fora profundamente afetada pelo pecado do homem, uma vez que Deus, em seu decreto de maldição, ele estabeleceu que a criação ela deveria estar ligada em seu estado ao estado da sua criatura, que era a criatura mais elevada, que é o homem. Entretanto, nós precisamos considerar que a dor de uma futura mãe, estas dores como que dores de parto, elas são uma metáfora bíblica natural para a esperança, pois no caso de uma mãe que está grávida, está em trabalho de parto, esta dor do parto, ela tem um resultado alegre. Veja aí o que o texto do Evangelho de João, capítulo 16, vai dizer. João 16, versos 20 a 22. O texto diz assim: em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. É isso que nós aprendemos com o apóstolo Paulo. O gemido da criação aqui, ele demonstra que a ordem presente, esta ordem de sujeição à vaidade, à futilidade, à frustração, esta ordem presente não irá durar para sempre, porque um novo mundo está prestes a nascer. Então, nós chegamos aqui no verso de número 23, e este é o ponto principal. Nós vamos ver aqui que não somente a criação geme como que em dores de parto, mas o apóstolo Paulo vai dizer que também nós os cristãos, gememos em nosso íntimo. Ele vai dizer assim, no verso de número 23, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O gemido dos cristãos, meus irmãos, em coro com a criação, é o gemido pela adoção de filhos e pela redenção do nosso corpo. A adoção de filhos aqui é a plena manifestação do estado dos crentes como filhos de Deus, que há de ser evidenciada pela redenção do nosso corpo. Veja o que diz aí, o capítulo 8 mesmo, no verso de número 11, o que o apóstolo Paulo está dizendo aos seus leitores. Ele diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Paulo havia deixado claro nos versos de número 14 até o número de 17, o fato de que nós fomos feitos filhos de Deus, mas nós ainda não somos filhos de Deus em um sentido pleno.
nós ainda não manifestamos perfeitamente o caráter do nosso Pai. É por isso que nós gememos, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. É porque, muito embora nós tenhamos sido salvos do domínio das trevas e do pecado, nós ainda temos de enfrentar os sofrimentos de uma vida marcada pela presença do pecado. É por isso que nós gememos, meus irmãos. É por isso que em nosso íntimo há um clamor incessante pelo dia em que nós haveremos de ser livres da presença deste mal terrível. E nós então estaremos em perfeita comunhão com o nosso Senhor. Aqui no verso de número 23, o apóstolo Paulo chama o Espírito de primícias, o que indica aqui que o nosso anseio interior, inspirado pelo Espírito, ele é de fato uma garantia de que esse dia certamente há de chegar. Este dia ainda não chegou, meus irmãos, mas esse dia vai chegar. Ele conclui, então, este parágrafo com os versos de número 24 e 25, onde ele diz o seguinte, veja aí na sua Bíblia. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós devemos considerar aqui, meus irmãos, que no Novo Testamento a palavra esperança, ela não significa um profundo desejo. No Novo Testamento, a palavra esperança significa certeza absoluta, convicção firme. Paulo conclui este parágrafo aqui com esta bendita constatação. E que constatação é esta? Ele vai dizer que na esperança nós fomos salvos. O clímax e a conclusão da nossa salvação ainda estão por vir. Mas o que o apóstolo Paulo nos deixa claro aqui é que não há dúvida de que esta salvação há de se completar. Este dia virá. Esta esperança a qual o apóstolo Paulo se refere, ela é elemento essencial da salvação dos filhos de Deus. É esta esperança, aqui retratada pelo apóstolo Paulo, que capacita os crentes a aceitarem as aflições do presente, de modo que, por sua paciente perseverança, eles possam então ganhar as suas vidas. Tudo isso serve ao propósito de Paulo de nos mostrar que a ordem presente não vai durar para sempre e que a glória seguirá os nossos sofrimentos presentes. É isso que nós aprendemos com esta porção da Escritura que nós lemos. E este texto tem valor inestimável para nós nos dias em que nós vivemos, no tempo em que nós vivemos. O livro do profeta Isaías, no capítulo de número 24, no verso 4, diz que o mundo, ele enfraquece e se murcha. Ele apresenta uma figura da terra como que murchando. E em sua ardente expectativa pela revelação dos filhos de Deus, nós lemos aqui no texto do apóstolo Paulo aos Romanos que a criação geme e suporta angústias. E eis, meus irmãos, o gemido da criação. Corrupção, catástrofes naturais, guerras e rumores de guerras, pandemias. Nós estamos vivendo uma pandemia. Caos social, um aumento substancial da iniquidade. Os gemidos da criação, meus irmãos, eles são
cada vez mais constantes e as suas dores são cada vez mais intensas. Embora o Senhor nos conceda a graça de poder contemplar a beleza que existe em sua criação, nós precisamos nos lembrar de que esta beleza que nós vemos, ela não passa de um vestígio daquilo que a criação um dia foi de fato. O que Paulo nos ensina também é a respeito da nossa experiência. Assim como a criação geme, nós também gememos. É assim a nossa experiência de fé. Embora nós possamos gozar da ação poderosa do Espírito Santo em nossas vidas, nós ainda sofremos com os efeitos remanescentes da queda. Relacionamentos rompidos, trabalho difícil, doença, morte. Nós estamos sujeitos ainda a todas estas coisas. Nós não estamos isentos destes sofrimentos. E nós também gememos. E as nossas dores também ficam mais constantes. E elas parecem também ficar mais intensas. Quando a imagem de Deus, meus irmãos, na velha criação, ela foi desfigurada pelo pecado, de modo que o homem, como agora nós o conhecemos, ele carece da glória para a qual ele foi criado, para a qual ele foi feito. Nós precisamos entender que no momento em que isso aconteceu, o propósito de Deus, ele não foi frustrado. O Evangelho vai nos narrar que, quando chegou o tempo oportuno, a imagem divina, ela se manifestou entre os homens através de um novo homem, que é Jesus Cristo. E é a esta imagem que nós nos unimos a Ele pela fé, e é ao nos unirmos a Ele em sua imagem que nós vamos sendo transformados progressivamente de um grau de glória até outro, até o dia que nós haveremos de vê-lo, como João diz, assim como ele é. Que a criação veja, meus irmãos, e que nós, os crentes em Jesus, vejamos também. Vejamos o quê? Esta bendita verdade de que os nossos gemidos, eles haverão de dar lugar a uma alegria indizível. Cristo, meus irmãos, ele regou esta terra maldita pelo pecado com o seu sangue. E regou também os nossos corações com o seu sangue. A verdade expressa nestas palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, é de que nós temos a segurança de que nós haveremos de ver o nosso Salvador nos ares e que nós também haveremos de subir ao seu encontro. Esta é a nossa esperança, meus irmãos. Esta é a nossa bendita certeza de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Esta é a nossa bendita esperança, meus irmãos. Nós haveremos de contemplar o nascimento de um novo mundo. Maranata.